Hello, meus amores. Pra gente não morrer de saudade uns dos outros, vamos gravando vídeo, conversando aí na sala do Classroom via WhatsApp. Então vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos falar sobre sistemas conservativos. E para falar sobre sistemas conservativos, antes nós precisamos definir alguns tipos de energia. Então vamos lá, nós vamos começar com a energia cinética. Então a energia cinética nós vimos aí na aula anterior, que é aquela energia associada ao movimento. Então, ó, se você está correndo na rua, por exemplo, agora não, né? Fique em casa. Você consegue correr lá a uma certa velocidade. Se você possui velocidade, se você está se movimentando, a você existe uma energia cinética associada. Um carro se movimenta lá na rodovia. Então tem velocidade, tem energia cinética. Então, nós vimos que ela pode ser calculada dessa forma, né? A energia cinética é meio da massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado. Então, todos os corpos que possuem velocidade, né? Que estão se movimentando, possuem energia cinética. Então, a energia cinética é associada a um movimento. E essa tabelinha aí é o que é cada uma das grandezas e quais suas unidades no Sistema Internacional de Medida. Então, passando para o próximo tipo de energia, nós temos a energia potencial gravitacional. Então, as energias potenciais, elas têm essa característica de ser energia armazenada por um corpo. Então, no caso da energia potencial gravitacional, nós vamos precisar de um referencial, um nível de referência. É o seguinte, o que significa isso? Você está com a sua caneta sobre a sua mesa. Qual é a distância entre essa caneta e a mesa? Zero, né? Não existe distância entre a mesa e a caneta. Então, a gente diz que a energia potencial dessa caneta em relação à mesa é igual a zero, porque não existe essa distância do nível de referência. Agora, se a gente usa como exemplo a mesma caneta, ela continua sobre a mesma mesa, só que eu falo assim, ó, qual é a energia potencial gravitacional dessa caneta em relação ao solo? Então, agora nós mudamos o nosso referencial. Então, essa distância entre o solo e a mesa vai ser o nosso H, a gente vai chamar de H, e a nossa grandeza H. Ela vai determinar o valor dessa energia potencial gravitacional. Outra coisa é, para a gente calcular a energia potencial gravitacional, a gente precisa considerar: é uma caneta que está sobre a mesa? É um livro? É um pacote de arroz de 5 quilogramas? Então, a energia potencial gravitacional, ela depende da massa do nosso objeto, ela depende dessa altura, desse referencial, desse nível de referência, e ela depende da aceleração da gravidade. O que significa isso? Essa mesa que nós estamos analisando, ela está na Terra? Ela está em Marte? Então, para cada um desses corpos, né, celestes, a gente tem uma aceleração da gravidade diferente. Então, por isso que a energia potencial gravitacional, ela depende da massa do seu objeto, do seu corpo, ela depende da aceleração da gravidade, da onde esse corpo está inserido, e ela depende da altura. Então, essa altura é sempre em relação a um referencial. Então, se eu perguntar para vocês, qual é a energia potencial gravitacional da caneta? Vocês têm que me responder, depende. Depende do quê? Do referencial. Eu não falei se era a mesa, se era o solo, o referencial. Então, esse H é a distância entre o seu referencial e o seu objeto, certo? Aqui novamente a tabelinha para dizer para vocês quais são as grandezas físicas e qual a sua unidade no SI. Esse material está disponível lá na sala do Classroom para vocês, então vocês podem acessar ele no momento que vocês desejarem. Seguindo, nós temos a energia potencial elástica. Então, nós falamos no slide anterior que a energia potencial ela está relacionada com a capacidade de um corpo de armazenar energia. Lá era num campo gravitacional, aqui é a energia armazenada por uma mola. E essa energia vai depender da deformação sofrida por ela. O que é a deformação? Quando a gente comprime uma mola ou quando a gente puxa uma mola, essa quantidade em relação a um referencial que ela vai variar, isso é a deformação. Isso é a deformação.
Então, ó, a energia potencial elástica, aqui, a energia potencial elástica, ela é igual a K vezes x ao quadrado dividido por 2. Ah, meu Deus do céu, o que será todas essas coisas? Fiquem tranquilos. Então, as molinhas aí de exemplo pra gente. Esse K é a constante elástica da mola. O que significa isso? Quanto maior esse número, mais difícil é de deformar essa mola. Então, imagina você comprimindo uma mola e se ela for bem difícil de ser comprimida, quer dizer que esse K é um valor alto. Agora, se ela é uma mola fácil de ser deformada, esse K ele tem um valor pequeno. Então, isso que significa a constante elástica da mola. É essa facilidade, vamos dizer assim, ou essa dificuldade de você comprimir ou esticar essa mola. E o X é a deformação sofrida por ela. Então, você vai colocar em relação a um referencial, a um ponto de equilíbrio dessa mola, quanto ela vai deformar é esse X. Então, se é uma deformação, a unidade dele é o metro. Energia potencial é energia, logo a unidade é o joule. E agora esse K é a constante elástica da mola, a unidade dele é o Newton por metro. Então é isso que eu falei para vocês, essa facilidade ou essa dificuldade de comprimir a mola ou alongar essa mola. Então, nós falamos dos 3 tipos: cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Aí agora nós temos não é um novo tipo, né? Uma nova nomenclatura. É a energia mecânica. Então vamos imaginar a seguinte situação. A gente lança um objeto para cima, joga aí uma caneta para cima e observa o que acontece. Conforme essa caneta ela vai subindo, joga o estojo, mas não quebra as coisas não, hein, gente? Não quebra nada, não estamos podendo sair de casa para comprar nada. Então, ó, joga o estojo aí para cima. Ele vai perdendo velocidade. Até que ponto? Até ele atingir o ponto mais alto. A hora que esse objeto atingir o ponto mais alto, ele vai parar momentaneamente. Então, nesse ponto mais alto, a velocidade desse objeto vai ser 0. E aí ele começa a retornar. Ele começa a ter a caída, né? A queda. Então, a energia mecânica, ela vai relacionar essas transformações que nós temos aí de energia. Então, quando o corpo sobe, ele perde velocidade. Até quando? Até chegar no 0. Quando que ele chega na velocidade igual a 0? Quando o ponto é o máximo, quando a altura é a máxima. Nesse ponto, ele começa a queda, o estojo começa a queda. Então, nós não temos aceleração da gravidade para baixo? Sim, ela é para baixo. Então, conforme esse corpo vai caindo, o que vai acontecendo com a velocidade dele? Vai aumentando. Então, ó, olha o exemplo aqui, nossa árvore com uma maçãzinha. Só faltou o Newton aqui embaixo, né? Que é a historinha que o pessoal conta aí pra gente. Então, ó, conforme... Aqui, mouse apareceu. Conforme essas maçãs elas vão caindo aqui da árvore, ó, a velocidade delas aumenta. Logo, se a velocidade aumenta, a energia cinética também aumenta. Vamos considerar que o solo aqui, a graminha verde maravilhosa, é o nosso referencial. Então, ó, conforme a maçã ela vai caindo, a energia potencial gravitacional dela, ela aumenta ou diminui? Ela vai diminuindo. Por quê? Essa altura entre a maçã e o referencial, ela diminui. Então, percebe, a energia cinética aumentou, a energia potencial gravitacional diminuiu. Então, é isso que vai acontecendo. Então, a energia mecânica, ela é a soma de todas essas energias que está aí no nosso sistema. De forma análoga lá à maçãzinha, nós podemos falar da besta. O pessoal aí que gosta de The Walking Dead. Tem o Daryl, ele tem a besta lá, né? Alguns outros personagens têm também. Então, o que acontece com a besta? Pra quem não sabe o que é a besta, é esse tipo arco e flecha aí. Mas não pode falar que é arco e flecha. O que acontece com esse objeto? Ele transforma a energia potencial elástica em energia cinética. Porque ele não tem que puxar, não é uma mola que vai segurando a energia da flecha até a eminência do movimento. A hora que solta a flecha, essa flecha ganha velocidade. Então, toda a energia potencial elástica
ela foi transformada em energia cinética. Então, a energia mecânica ela é essa transformação de uma energia em outra. Então, assim, a determinação de apenas uma forma de energia não é suficiente para se estudar um sistema. Precisamos conhecer todas as energias envolvidas. Para tanto, denominamos energia mecânica a soma das energias cinéticas e potenciais do sistema para um determinado instante. Então, a energia mecânica nada mais é que a soma de todas as energias envolvidas no nosso sistema. Aí, matematicamente, a gente pode escrever ela dessa forma: a energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. Então, lembrem-se que essa energia potencial ela pode ser tanto a potencial gravitacional ou a energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Então, ela pode ser os dois tipos. Então, aqui, ó, quando aparece na tabelinha energias potenciais, é que pode ser uma ou outra, tá bom? Então, vamos seguir aí. Então, a gente tem que considerar, quando a gente fala aí das energias mecânicas, o que acontece, né? A gente falou que uma energia se transforma em outra. Então, nós vamos estudar essa energia mecânica para sistemas conservativos. Então, vamos ver aqui o que tem pra gente. Então, não há na natureza a criação ou a destruição de energia. Essas energias, elas apenas se transformam uma em outra. Então, o exemplo lá da maçã. A maçã tá caindo, sua caneta tá caindo, seu estojo tá caindo. Inicialmente, ele tinha energia potencial gravitacional máxima e ele foi transformando essa energia potencial gravitacional em energia cinética, até ele tocar o solo. Então, quando ele toca o solo, a energia potencial gravitacional ela é nula. Então, na natureza, as formas aí de energia, as energias elas são transformadas umas em outras. Não há criação ou destruição de energia, não se esqueçam disso. Então, mas vamos lá, então. O que é um sistema conservativo? A gente chama em física também o sistema conservativo de sistema ideal. Por quê? Para que esse sistema ocorra, é necessário que não haja nenhum tipo de trabalho motor ou um trabalho resistente. Tudo isso é externo. Por quê? Quando a gente fala de trabalho motor, nós temos uma força realizando esse trabalho e está fornecendo energia para esse sistema. Ou quando a gente fala de trabalho resistente, está retirando energia desse sistema. Por exemplo, quando a gente pensa numa colisão, uma colisão entre dois veículos, não é um sistema conservativo, porque ele está se movimentando, então ele tem energia cinética. Quando ele colide, ele vai parar, né? Então, a energia cinética, ela vai a zero, né? Ela é igual a zero. Só que toda a energia cinética, ela foi transformada em um tipo só de energia? Não, nós tivemos perda de energia para o barulho, né? Em forma de energia sonora. Nós tivemos perda de energia na forma de aquecimento, né? De energia térmica. Então, quando um sistema conservativo é aquele que a gente não considera essas perdas, não existe essas perdas. Então, quando a gente lança um objeto em queda livre, há a resistência do ar, há essa força que o ar ele resiste, né, à queda desse objeto. Então, se a gente for considerar uma situação de queda livre, não é um sistema conservativo, mas nós iremos considerar aqui que é um sistema ideal, que é um sistema conservativo, porque nós vamos desconsiderar, por exemplo, essa força de resistência do ar. Então, um sistema conservativo é aquele que não há forças externas agindo sobre ele, nem para ajudar, ou seja, nem para fornecer energia, nem para atrapalhar, ou seja, retirando energia desse sistema. Então, se não tem nada nem para fornecer, nem para retirar energia, a gente diz que a energia mecânica final ela é igual à energia mecânica inicial. Isso aqui, ó, significa a conservação da energia mecânica. Em um sistema conservativo,
a energia mecânica se conserva. É isso que está escrito aqui. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado um pouco claro para vocês os tipos de energia e quando a energia ela é conservada. Então, são nos sistemas ideais, nos sistemas conservativos. E para encerrar esse vídeo, nós vamos fazer um exemplo sobre essa conservação aí da energia e depois vocês seguirão aí no Classroom os próximos passos, que para vocês será a resolução de 5 exercícios relacionados a esse conteúdo. Então vamos lá. Uma pedra com massa de 0,10 kg é lançada verticalmente para cima com energia cinética de 20 joules. Qual a altura máxima atingida pela pedra? Considere que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. Logo, se é isso aqui, ó, o que a gente pode falar? Que essa pedra foi jogada aqui na Terra, né? A gente jogou essa pedra aqui da Terra. Então, ó, eu resolvi aqui para vocês com a minha letrinha. Vamos ver se melhora. Sempre, pessoal, que a gente for resolver esse tipo de exercício, você tem que considerar as duas situações. Então, qual que é o início? Qual foi o início do nosso problema? Foi o lançamento da pedra, não foi isso? Então, ó, o início é o ponto de lançamento. Nesse ponto de lançamento é o nosso referencial. Logo, se é o nosso referencial, a altura dessa pedra ela é 0. Por quê? É a partir daquele ponto que você vai lançar. Então, ó, aqui é o seu referencial. Então, vamos lembrar. Se a energia potencial é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, e essa altura é igual a 0, quanto vale a energia potencial nesse ponto de lançamento? 0. Vale 0. Aí ele disse assim, ó, que a pedra é lançada verticalmente para cima com energia cinética de 20 joules. Opa! Então, é no início do movimento. Então, é a situação 1. Vamos chamar sempre assim. A situação 1 é a inicial, a situação 2 é a final, para todos os nossos exercícios, para ficar mais fácil, para a gente não confundir. Então, a energia cinética no estado 1, né, no início, no ponto de lançamento, era igual a 20 joules. Vamos seguir. No ponto final, é o ponto mais alto. Então, você lançou a pedra, lembra do estojo? Então, quando você lança a pedra, o ponto mais alto é o final, nesse caso. Então, o ponto mais alto é a altura máxima, é o que nós queremos saber. Mas vamos chamar de 2, só para ser o estado 2, né? O estado 2 aqui. Sempre que a gente tiver uma altura máxima num sistema conservativo, a velocidade é igual a 0. Lembra? O estojo ele sobe, a velocidade vai diminuindo até atingir o 0. Momentaneamente ele para, é isso que significa ser igual a 0 a velocidade 2. A velocidade para e ele retorna, ele começa a cair. Então, ó, a altura 2 é a altura máxima, é o que nós queremos saber. E nós sabemos que a energia cinética no ponto 2 é igual a 0. Por quê? Porque a velocidade nesse ponto de altura máxima é 0, que é aquele instante em que a pedra, o estojo, para momentaneamente e retorna, continua cai em queda livre. Então, nós vamos considerar esse sistema como um sistema conservativo. Porque nós não vamos considerar a resistência do ar. Então, a única força que está atuando aí é a força-peso, e a força-peso é uma força conservativa. Então, ó, se o sistema é conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então, quais tipos de energia nós temos aqui? A cinética e a potencial gravitacional, não é isso? Então, a potencial gravitacional no instante 1, mais a energia cinética no instante 1, ou seja, no início, é igual à energia potencial no instante 2, mais a energia cinética no instante 2, ou seja, situação final. Então, situação inicial, situação final. Aí aqui, ó, isso é 0. Como nós sabemos, é a partir do referencial que a pedra foi lançada. Então, não tem essa altura. Então, a energia potencial é igual a 0. Ele nos disse que, nesse instante, a energia cinética era 20 joules. Então, a gente já substituiu aqui, ó. Isso vai ser igual. A energia potencial no ponto máximo, ou seja, no ponto mais alto, no ponto final,
é igual a massa da pedra vezes a aceleração da gravidade vezes a altura máxima. Por que que some essa energia cinética 2, né? Some não, né? Ela fica igual a zero. Porque no ponto mais alto a velocidade é nula. Sempre. Sempre. Então, vamos lá. Daqui para cá, eu substituí, né? A massa da pedra era de 0,10 kg, a aceleração da gravidade era 10, nós estávamos na Terra, e o H2 é a altura máxima, é o que nós queremos saber. Então, dessa linha para essa, eu fiz as substituições e troquei os membros aqui, ó. Podemos fazer isso, né? Lembram-se? Então, pronto, 0,10 vezes 10 é 1, 1 vezes H2 é H2. Então, a altura máxima que essa pedra irá atingir é de 20 metros. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. A gente precisa desse tipo de atividade, porque de agora até o final do bimestre nós teremos apenas esses contatos virtuais. Então, qualquer dúvida, vocês já sabem meu e-mail, vocês têm meu WhatsApp, manda mensagem, tira dúvida, tá bom? E a gente vai seguindo. Até a próxima.